Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar para que serve uma CPI, como ela funciona. A gente está vendo aí a CPI da Covid no Senado Federal, que está botando o Brasil aí, botando fogo, e muito justo, muito corretamente. Muitas pessoas de repente pensam, para que serve, como funciona, como surge. Então eu vou explicar isso no vídeo de hoje. Antes de mais nada eu peço aí que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Qualquer dúvida você coloca aqui nos comentários, porque o nosso objetivo é estar levando para você informações de geopolítica, de história, de economia, e depois você possa aí tirar suas dúvidas conosco ou se aprofundar por si só nesses assuntos que nós exploramos, tá bom? Então vamos lá, vamos explicar para que serve uma CPI. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a CPI ela é feita pelo Poder Legislativo, tá? A função principal do Poder Legislativo é criar leis, mas ele também pode, tarefas secundárias, como fiscalizar e investigar a administração pública. E aí, o que é uma CPI? As CPIs são comissões temporárias das casas legislativas, que pode ser na esfera federal, pode ser estadual e municipal. Então, você pode ter num município uma CPI, por exemplo. Isso significa que elas são formuladas com prazo de validade, ela não é eterna, e um objetivo bem definido. Então, no caso da CPI da Covid, ela está investigando aí o que o governo federal, mas também os estados fizeram contra ou a favor da pandemia, o gerenciamento de crise nessa pandemia. É isso que os senadores estão fazendo nessa CPI. Ela tem prazo de validade, geralmente esse prazo aí é de 90 dias, podendo se estender mais, ok? E ao final ela vai mandar aí esse relatório para o Ministério Público e o Ministério Público vai então decidir se é pertinente ou não. Então, o principal objetivo da CPI é investigar um fato que seja muito importante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. Bruno, de onde você está tirando isso? Eu estou tirando, a minha fonte primária hoje é o regimento da Câmara Federal, tá? Estou tirando do regimento interno. E aí, como que a CPI é criada no âmbito federal? Primeiro, 1/3 dos membros da Casa Legislativa precisam assinar o pedido. Então, o senador ou o deputado quer criar uma CPI. Ele tem que passar e os outros membros, pelo menos 1/3, tem que aceitar. Depois, o pedido deve conter qual fato a ser investigado, o fato determinado. E qual o prazo de duração dessa CPI. A gente vai investigar o fato X durante tantos dias. E aí, depois disso, os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, maioria. Então, se o partido X é maioria na Câmara dos Deputados ou no Senado, ele vai ter mais cadeiras nessa comissão. Mas todos os partidos, de modo geral, recebem proporcionalmente ao seu tamanho uma cadeira nessa CPI, que pode ser o presidente, o relator, o vice-presidente, por aí vai. E aí começa a investigação. O que uma CPI pode fazer? Primeiro vamos falar o que ela pode fazer. Ela pode convocar indiciados para depoimentos, ouvir testemunhas, pedir a quebra de sigilo de documentos, pedir a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e prender em flagrante. O que ela não pode é punir os acusados, ser considerados culpados, pedir a instauração de grampos telefônicos e julgar os fatos investigados. Então, vamos supor que ao final da CPI, um senador queira prender uma pessoa. Não pode. Quem vai fazer isso é a justiça. Claro que isso durante lá a reunião, a pessoa que foi lá indiciada, foi convocada, cometeu um crime ali na frente, aí você pegou em flagrante. E aí, após a investigação, o que acontece depois que teve essa investigação do Legislativo? Aí o último passo é a apresentação de um relatório com suas conclusões da CPI. Esse relatório terá vários destinos, conforme as recomendações da comissão. Pode ir para o Ministério Público, Poder Executivo, Tribunal de Contas da União e mesa diretora da Casa Legislativa. Então não tem muito mistério que é uma CPI. Muitos falam assim, essa CPI vai acabar em pizza. Algumas já acabaram em pizza, algumas CPIs, outras não. Outras CPIs, a gente pode citar, por exemplo, lá na década de 90, os anões do orçamento, que deu um bafafá na época, que desbaratou toda uma rede de corrupções. Em relação à da Covid, os senadores vão investigar. A gente viu aí recentemente, semana passada, a senadora Cátia Abreu tratorando o ex-ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto Araújo, e ela virou na CPI, na fala dela e fala, estou recomendando, peço à casa que mande a autorização, porque eu quero ver, a casa tem que ver, a CPI tem que ver, tem que ter conhecimento de todos os documentos oficiais trocados entre o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores. Então, a CPI tem esse poder, quebrar sigilo. E aí, quando você vai para a CPI, você não pode mentir. Então, já tivemos aí algumas pessoas na CPI da Covid que mentiram descaradamente. E aí, obviamente, Ao final dessa CPI, essas pessoas que mentiram podem sofrer aí certas penas, mas não vai ser o legislativo, isso é o judiciário. Então, uma CPI ela é muito importante,
ok? E ela pode sim derrubar ou mudar quem está no executivo, que, por exemplo, no caso do Senado, atualmente o governo Bolsonaro não tem maioria no Senado Federal. Então, boa parte da CPI é feita por opositores ao governo. Agora, se você tivesse maioria, às vezes, dependendo de quem está na presidência, tá? Quando é instaurada essa CPI para investigar e o governo tem maioria do apoio, provavelmente, a não ser que seja uma coisa muito grave, esses senadores ou deputados podem, tentar amaciar, fazer vista grossa, mas quando é oposição ao governo X ou Y que faz a CPI, eles querem mostrar trabalho. Mas de qualquer forma é isso, não tem muito mistério com uma CPI e ela é muito importante para a democracia brasileira. E aí eu te faço a pergunta, você considera justo termos uma CPI para investigar os atos do governo federal e dos governadores durante a crise da pandemia de Covid? Coloca aí nos comentários, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.